Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e após o vexame de ontem, né, uma derrota vexatória realmente ali, escancarou a incompetência da diretoria de futebol do esporte, do time do esporte, da função técnica do esporte, né, de tudo que se diz respeito ao futebol do esporte. Ontem, para mim, foi o estopim de fato. Foi uma coisa bizonha de se ver, uma coisa bizonha de assistir. Jogadores totalmente desligados, desconectados da realidade, né? Parece que a saída do Lisca foi bastante sentida realmente. E mostrou algumas coisas, tá? Mostrou algumas coisas que, se o esporte não tomar essa atitude com relação a essas coisas que eu vou estar falando aqui, não adianta. É brigar para não rebaixar, é realmente brigar para fazer 45 pontos e se manter para a Série B. Pela primeira vez a gente vai ver um esporte brigando para se manter numa Série B. Já brigou contra o rebaixamento em outras Série B, sim. Mas dessa vez vai lutar para se manter na Série B. É ridículo. E se não fizer isso que eu vou falar aqui, então fica até o final do vídeo, tá? Se não fizer isso que eu vou falar aqui, cara, já era. Vou estar falando também sobre o técnico Lisca. Vou atualizar vocês que o Lisca, ele não pagou a multa de rescisão e conseguiu a sua rescisão na justiça. E ainda está processando, ainda colocou um processo. Vou estar falando para vocês sobre isso. Só quero pedir para vocês o seguinte: não está inscrito aqui, clica no botão de inscrever e deixa o teu like, cara. Que aqui, ó, sábado, domingo, todo dia é conteúdo para você. Eu quero deixar você sempre atualizado de todas as informações. Então, para não perder nada, clica no botão de inscrever e deixa o teu like. E agora que você fez tudo isso, vamos lá falar de todas essas notícias aí do esporte. Bora lá, meu amigo, sem muito arrudeio. Ontem, primeiro eu vou falar sobre o Lisca pra gente, mais uma vez, dar um ponto final nessa situação aí, né? Só quero atualizar vocês do que de fato tá rolando. O Lisca, ontem ele apareceu no bid, né? Do bid do Santos, já vai poder trabalhar como técnico do Santos. Então, subentendeu que ele teria pago essa multa rescisória do esporte, porque como ele pediu demissão, ele que tem que quebrar o contrato e ele que tem que pagar a multa, né? Se o esporte demitir, paga a multa, se ele demite, paga a multa, ou seja, um contrato é uma via de mão dupla. Então ontem a gente achava que de fato tinha sido pago, porém não foi bem assim. Saiu algumas informações ontem esclarecedoras sobre isso, tá? O Lisca, ele entrou com um processo de rescisão de contrato contra o esporte na justiça, com uma liminar, e ele conseguiu de fato essa rescisão na justiça. A gente não tem informações do que é que ele alegou nessa liminar para conseguir a rescisão. Mas ele conseguiu a rescisão na justiça, então o esporte ele vai recorrer dessa decisão porque ele quebrou um contrato e não pagou. E paralelo a isso, ele também abriu um processo contra o Yuri Romão por danos morais, né? Segundo o processo lá, fala por conta daquele discurso que o Yuri Romão ele fez com relação à demissão do Lisca, explicando de fato o que aconteceu. Eu, sinceramente, acho que não vai dar em nada esse processo do Lisca contra o presidente Yuri Romão. Por quê? Porque o Yuri Romão só falou verdade. O Yuri Romão só falou verdade com relação ao Lisca, né? Falou todas as bases de que aconteceu e o pior de tudo, e o melhor de tudo para o Yuri Romão é que o próprio Lisca confirmou na coletiva de apresentação do Santos. Ele confirmou realmente as mentiras que foram faladas. Então, assim, acho que não vai rolar nada para o presidente Yuri. E não é um cara bobo, é um cara instruído, é um cara que tem formação, então é um cara que tem vários advogados ao seu favor. Isso vai se resolver com relação ao Lisca, mostrando mais uma vez o mau caratismo do técnico, né? Isso é um fato, né? Porque o cara não pagou a multa, cara. Ele acordou e, inclusive, ele deu entrevista, mais uma mentira. Ele deu entrevista falando que, ó, paguei do meu bolso a multa. Paguei a multa do meu bolso e não pagou a multa. Então, mais uma mentira do Lisca. Vamos aguardar agora para ver as cenas dos próximos capítulos dessa história aí que tá longe de acabar. E com relação, cara, a ontem o Sport fez cara, eu vou falar para vocês. Eu acho que foi a pior partida que eu já vi o Sport jogar, cara. Totalmente desconectado, totalmente desligado. Se a gente via erros grotescos no César, que escalou muito mal, sem contexto nenhum de futebol. Se você pega um time que tá pelo menos com resultado ok, você no mínimo mantém aquele time. Claro, ele tinha algumas peças para mexer,
tinha que colocar o Alemão, tinha que colocar o Ezequiel, mas mexeu no Blas Cáceres, mexeu no Vanegas, né? Botou o Thiago Lopes novamente, horrível o Thiago Lopes, cara. Acho que ele deve ser uma pessoa muito amada dentro do esporte para sempre jogar. Mas mostrou muito mais além do que o time. Tá na hora de mudar toda a diretoria de futebol do esporte. O Yuri Romão, ele deu uma entrevista, ele falou no Twitter, né, sobre a situação do Carreiras. Ele falou que não demitiria o Carreiras, alguns meses atrás, não demitiria o Carreiras porque teria lealdade. Yuri, você é um excelente gestor, você tem negócios extra fora do esporte. Você sabe que o negócio não se faz com lealdade. Esse é o primeiro fato. O Carreiras pode ser uma boa pessoa? Pode ser uma boa pessoa. Mas ele não está entregando. Não adianta. Eu vi até um podcast de 45 minutos, o Fred falando, né? O Fred Figueroa falando lá. E, cara, é o fato, bicho, não é a praia dele. Não é a praia dele. Ele não consegue trabalhar como diretor de futebol. Ele é ineficiente nesse processo. Ele não tem a competência necessária. Não está conseguindo contratar ninguém. Não está conseguindo contratar um técnico. Não está conseguindo trazer jogadores. Então, tem que mudar. Quer manter ele do seu lado? Coloca numa outra função no esporte para te ajudar. Mas não adianta manter o Carreiras num trabalho que não está sendo bem feito. Pô, o Carreiras é um cara legal, sempre que eu falo, me atende, muito solícito, né? Mostra que é um cara trabalhador, o elenco gosta muito dele, mas ele não está sendo eficiente nas contratações, que é o principal nesse momento. Não está trazendo ninguém. Outro cara tem que ser demitido, cara, o Jorge Andrade. Não adianta você ter um executivo de futebol que não traz ninguém, que não faz nenhum negócio, que está só ali para ficar do lado do técnico na coletiva, não dá um pio. A gente pergunta, manda pergunta, ele não quer responder, eu não vou responder pergunta. Não vou falar sobre esse assunto, não adianta, vocês não vão tirar nada de mim. Cara, absurdo, como é que se mantém um profissional desse no time do esporte? Então tem que demitir também o executivo de futebol, não deu certo, é assim que funciona. Numa empresa séria, é assim que funciona. Quando você dá lucro, quando você dá certo, você mantém aquele profissional. Quando não dá lucro, quando não dá certo, você troca aquele profissional. Essa é a primícia da empresa privada. Trabalha quem produz. O esporte, ele não é, cara, uma repartição pública. O esporte, ele não é uma empresa do governo, que o cara fez um concurso e pode fazer o que for, não vai ser demitido nem capreula. Não adianta, não dá para manter esse executivo de futebol também. Augusto Carreiras e o Jorge Andrade precisam sair do esporte, precisam sair do futebol do esporte. Não tem condições. Outra coisa, cara, César Lucena não é técnico de futebol. Ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser querido também, amado, mas ele não é técnico de futebol. Ele pode vir a ser daqui a uns anos, pode, mas hoje ele não é técnico de futebol. Então por que manter ele como auxiliar técnico? O auxiliar técnico é um cara para apagar o fogo quando tem um problema grave. Um técnico é expulso, né? Você precisa fazer um treino diferenciado. O César não consegue fazer nada disso. O César ineficiente. Tudo que ele fez ontem realmente mostrou de fato ali. E, infelizmente, dentro do cargo, eu estou medindo muitas palavras para falar, a incompetência dele como auxiliar. Então tem que trocar porque foi um grande jogador do clube. Cara, isso não quer dizer nada. Vocês demitiram outros jogadores aí com muita competência. Demitiu o Dutra, né? Demitiu vários outros jogadores, o Carlinho Bala, que tentou lá trabalhar lá. Então assim, vai manter essa reca de gente. Tá na hora de ter humildade, cara. Se não tem condições, terceiriza. Vai para o mercado, procura realmente um executivo de futebol que possa entregar, que possa fazer um bom trabalho, procura um VP de futebol que possa dar certo, monta um colegiado. Não estou dizendo para trazer os dinossauros antigos que fizeram as bobagens e tudo mais, não. Nada disso. Monta um colegiado de torcedores, não, de diretores do esporte que não lesaram o clube para fazer um trabalho, para ajudar no futebol nesse momento aí. O que não pode é manter do jeito que está. Faça qualquer coisa, mas não dá para manter essa diretoria de futebol. Se o Yuri continuar mantendo essa diretoria de futebol no trabalho, ele vai ser sempre lembrado como um cara bom, um cara do bem e que foi ineficiente no seu trabalho. Pagou em dia, mas futebol se faz, além de, claro, se pagar em dia, com resultado. Não existe resultado o ano inteiro. O ano inteiro do esporte, foi o único susto que teve, foi aquela final da Copa do Nordeste. Foi um susto aquilo ali, o esporte conseguiu aquilo ali, foi um momento que deu tudo certo para o esporte. Tirando aquilo ali, só foi ineficiência no ano inteiro. Sair nas quartas de final do Campeonato Pernambucano, desclassificado mais uma vez na Copa do Brasil na primeira fase,
tá no meio da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, não conseguiu contratar ninguém, 3 técnicos esse ano, desses 3, 2 técnicos totalmente ineficientes, que foi o Gustavo Florentino, que aí a gente queria que ficasse do ano passado para esse, beleza. Dalpozo foi um dos grandes erros do Sport. A quantidade de tempo que o Sport perdeu com o Dalpozo, cara, que não era nem para ter sido contratado, não tem nenhum trabalho de expressão que possa justificar a contratação do Gilmar Dalpozo. Então, cara, ou muda essa diretoria de futebol ou vai lutar até a última rodada contra o rebaixamento. A lealdade principal, Yuri Romão, que você precisa ter é com o Sport nesse momento. Você precisa ter essa lealdade com a torcida do Sport, com o clube, Sport Clube do Recife. Se você tiver essa lealdade, independente de quem seja, o negócio começa a andar. Porque você é um cara do bem, você é um cara trabalhador. Né? Não que os outros não sejam, não que o Jorge Andrade não seja um cara do bem, não que o César não seja um cara do bem, não que o Carreiras não seja um cara do bem. Para mim, todos são gente do bem, são pessoas boas, mas estão ineficientes no trabalho. Então, quando a gente está ineficiente, a gente troca, a gente muda tudo, não tem condições de manter. O Sport ainda não contratou um técnico. Não contratou um técnico. Saída do Lisca, não tem um técnico. Tá o Eduardo Batista aí, né, livre no mercado. Por que não contratou o cara ainda? Tá com dúvida em quê? Qual é a dúvida? Qual é a dúvida que se tem para fazer essas mudanças? Então, ou faz essa mudança, ou infelizmente, o ano do Sport, ele tá perdido. E eu repito, o Yuri Romão, se você estiver vendo esse vídeo, acho que alguns vídeos aqui você vê, já me falou, inclusive, já me mostrou, inclusive, né? Se você tá vendo esse vídeo aqui, cara, muda. Chega pra diretoria, galera. Valeu. Obrigado. A amizade é a mesma, mas não dá pra gente continuar com esse trabalho. Ou eu mudo agora, né? Ou infelizmente esse clube vai brigar pro rebaixamento e pode acontecer um acidente, porque se você brigar, se tá na chuva é para se molhar. Se você tá brigando contra o rebaixamento, a chance de rebaixamento é verdadeira. Se você tá brigando pro acesso, que é uma coisa que o Sport não tá brigando nesse momento, né, a chance de você conseguir o acesso, ela é verdadeira. Então, ou você faz isso, ou de fato, para mim, tá acabado o ano do Sport, tá? O ano do Sport acabou a partir de ontem. Mas eu quero ver tua opinião. Você concorda comigo que ou se toma uma atitude drástica agora, ou realmente acabou o ano do Sport? Deixa aqui nos comentários, coloca aqui a tua opinião sobre isso aqui, justifica, coloca aqui o teu comentário realmente, tira um pouco a emoção. Tira um pouco a emoção, tá? Olha com a razão, comenta aqui, quero ver tua opinião e qualquer informação que aparecer durante o dia eu volto e trago tudo na íntegra, tá bom? Um abração para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.